É com muito prazer que agora vos apresento o próximo orador, que é o nosso keynote speaker, que nos vai falar de matrizes para o futuro, esperemos nós, e que é o professor Mariano Gago, que neste momento é diretor do Laboratório Física de Partículas, mas que todos nós o conhecemos por ter sido Ministro da Ciência e Tecnologia. É com muito prazer que o temos cá. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É consigo. Bem, muito bom dia a todos. Eu vou tentar utilizar um computador, mas só para mim. Não é para projetar. Para não vos maçar com gráficos e com coisas. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por terem já desde há vários anos esta iniciativa e terem tanta energia. Eu devo dizer que tentei perguntar aos organizadores várias vezes o que é que de facto queriam que eu falasse e obtive sempre respostas tão diferentes como quando se abre e fecha a tampa deste computador. Portanto, tive de tentar interpretar um pouco o que seria. E a minha primeira interpretação é esta, que de facto o que transparece desde o princípio dos encontros é que temos um conjunto de profissionais portugueses que, por razões da vida, vivem no estrangeiro neste momento. Alguns já não são estudantes, outros ainda são estudantes, que tentam pensar-se como portugueses. Inventaram um nome para o encontro que não lembra o diabo, quer dizer que luso, lusíadas, portugueses, etc. Quer dizer, uma coisa mesmo nacional. E de alguma maneira... Não, mas é que não inventaram o nome Saudade. Pronto, podia ser Saudade. Saudade, pronto. E, portanto, há uma vontade de se pensarem como portugueses. Eu acompanhei um bocadinho desde o princípio a vossa associação, como tinha acompanhado a evolução da PAPS nos Estados Unidos. E basicamente hoje, creio eu, há só estas duas como grandes associações. Mas tinha acompanhado iniciativas que depois não sobreviveram, que não tiveram forma associativa como esta, mas que deram lugar a encontros, de que já ninguém se lembra, nos últimos 30 anos, designadamente em França e noutros sítios. Aquilo que é muito novo, diria eu, nesta última década, é a vontade, é haver uma massa crítica grande, neste momento, já, de cientistas, de estudantes, etc., sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, que é um dos grandes centros de destino de portugueses na área da ciência na Europa, de haver uma massa crítica suficiente e de pessoas de diferentes especialidades e de origens diferentes, se quererem discutir profissionalmente, pensarem-se como portugueses. Isto não é muito comum. Em todos estes países existem pessoas em que não foi a ciência nem a universidade que os ligou. São pessoas que lá estão a trabalhar, por exemplo. Mas, de alguma maneira, o que está a acontecer convosco é aquilo que já aconteceu, todas as proporções guardadas, que já aconteceu e continua a acontecer no movimento associativo de portugueses no estrangeiro, que se juntaram no estrangeiro porque eram portugueses, fossem engenheiros ou trabalhadores agrícolas, tivessem ido para os Estados Unidos por causa da pesca da baleia ou por outra razão qualquer. O que vocês estão é a reinventar o movimento associativo que tem, pelo menos desde que me lembro, datado mais de 150 anos, um movimento associativo com altos e baixos, de associações que se criam, que se recriam,
de portugueses no estrangeiro. E, portanto, o que eu achei que podia ser útil nesta altura, eu estou aqui hoje até às cerca das 5 da tarde, mais ou menos, portanto, apanhar o último avião para Lisboa. E, portanto, como vai haver outras ocasiões para debate, o que eu pensei é que, neste momento, podia tentar contribuir um bocadinho com esta questão, que é, a partir da vossa ideia, que é pensar-vos como portugueses, e se exigir-vos pensar Portugal, que é um dos problemas que vocês têm, que é um problema que fica agravado quando se vive no estrangeiro. Quando se vive no estrangeiro, fantasma-se sobre o país onde não se está, e os portugueses, como alguns outros países que produzem diásporas muito importantes, não são só os portugueses, os cabo-verdianos, por exemplo, são muito parecidos nessa matéria, e outros povos que têm, os gregos, que têm uma grande parte da sua população fora do país, projetam uma enorme ansiedade sobre o seu próprio país pelo simples facto de nele não viverem, mas de estarem ligados a ele, pela família, pelas notícias, pelos colegas, etc. E neste caso particular, exige pensar o país, mas exige também pensar, e é aquilo que propõe a ciência em Portugal. Vocês pediram-me que vos dissesse falasse um pouco da evolução, as palavras eram estas, era a evolução, o panorama, e é interessante as palavras evolução, panorama e perspectivas. Foram essas palavras que me propuseram. A evolução da ciência em Portugal, o panorama atual e as perspectivas de futuro. Bem, deixem começar praticamente e sem projeções de gráficos, etc. Eu tenho os gráficos aqui. Portanto, se alguém quiser depois ficar com os gráficos todos, é simples fazer um e-mail para ficarem com isto. Primeiro, evolução da ciência em Portugal. Bem, a evolução da ciência em Portugal é muito fácil projetar nesta evolução também muita ansiedade. Há factos muito simples. Portugal tem uma universidade que está entre as primeiras criadas na Europa, portanto é um país velho nesse sentido, que acompanhou os países antigos europeus. Nós somos um país que vai fazer 900 anos formalmente daqui a muito pouco tempo, com fronteiras continentais relativamente estáveis neste momento. Há alguns outros na Europa, mas não muitos. Teve uma universidade logo no princípio, do princípio das universidades. Teve momentos de grande afirmação militar e de poder e comercial no mundo, que não foram acompanhados, nessa época, por grandes manifestações do ponto de vista nem científico nem cultural. Foi em grande parte um país que comprou e vendeu, desbaratou, acumulou riqueza, mas não a transformou em conhecimento, e o caso da universidade, aliás, é um caso bastante paradigmático. Aliás, o que eu acho mais interessante na disfunção que nos persegue há muitos anos é verificar, por exemplo, que Portugal teve, desde há séculos, uma universidade, e até à República, uma única universidade, que era a Universidade chamada de Coimbra, começou por ser a Universidade de Lisboa, uma única universidade, mas se olharmos em termos internacionais para o impacto da formação científica portuguesa no mundo, eu encontro talvez um período absolutamente extraordinário, que é a presença de jesuítas portugueses no Observatório Astronómico de Pequim, no chamado Tribunal das Matemáticas de Pequim. Portanto, durante quase 2 séculos, houve não só portugueses, houve flamengos, houve franceses, mas houve uma forte presença de portugueses, que estamos a falar sobretudo do século XVII e do século XVIII,
durante um período de quase 200 anos, que estavam em Pequim, que geriam o Observatório Astronómico. O Observatório Astronómico ainda lá está, o edifício ainda lá está, com algumas das máquinas, digamos, de observação. Iam para lá e faziam tudo, não é? Previam os eclipses, faziam as tabelas astronómicas, etc., mas também faziam e importavam música ocidental para a China, também faziam máquinas e autómatos, tal como nas cortes europeias do mesmo período. Este período tem estado a ser estudado nestes últimos anos, felizmente, e o que é que verificamos? Verificamos que a esmagadora maioria das pessoas que tiveram esse impacto, nós tínhamos pessoas em Pequim a escrever para as atas, para os anais da Academia das Ciências de São Petersburgo, para vos dar um exemplo, isolados do resto do mundo. A vida normal de um jovem nessa altura era ter sido educado num colégio de jesuítas, depois de Portugal ter ido da metrópole, ter ido para Goa, ter feito, digamos, a universidade, entre aspas, no interior da ordem em Goa. A partir daí, se era destinado para a China, ter ido para Macau, ter aprendido a cultura e a língua chinesa em Macau, e então ter ido para Pequim com 30 anos, com proficiência suficiente nas ciências e nas línguas para ser capaz de traduzir Euclides para mandarim e para ser capaz de enfrentar a oposição dos astrónomos chineses na previsão dos futuros eclipses e conhecendo a produção científica contemporânea. Temos, portanto, isto teve uma importância histórica enorme. É por conta disso que a China produz o chamado Édito da Tolerância, liberdade de religião na China, obra de um jesuíta português, Tomás Pereira. É por conta disso que a China hoje tem uma relação com Portugal que tem por base a existência de uma única fronteira, que é a fronteira com a Rússia, que é considerada estável porque é obtida através de um tratado de paz e não através da guerra. O tratado é o Tratado de Nares-Vinck. Quem negociou o Tratado de Nares-Vinck foi Tomás Pereira, emissário, portanto, português, membro da corte, diretor, a certa altura, do Observatório Astronómico, que também cartografou a própria fronteira, depois disso. Único estrangeiro, ao longo de 2 séculos, que teve direito a um funeral oficial e que não está enterrado no cemitério dos estrangeiros. E por isso a sua tumba não se encontra lá. Está no cemitério municipal de Pequim. É uma história, portanto, de grande contradição, de grandes contradições. Nada disto tem a ver com a Universidade de Coimbra, da mesma época. Mas tem a ver com Portugal. Mas tem a ver com outras formas de organização de Portugal nessa mesma época. Ora, esta disfunção paga-se, porque outros países europeus estavam nessa altura a acumular parte deste conhecimento nas suas universidades, em particular esta aqui, mas muitas outras. Se olharmos para a história muito mais recente, até há 40 anos, a produção científica portuguesa era praticamente irrelevante em termos internacionais ou em termos europeus. Hoje conhece, a FCT tem os documentos, os serviços de estatística do Ministério, todos os doutoramentos desde 1910 até ao presente momento. Nos anos 1910, 1911, tínhamos tipicamente um doutoramento por ano em Portugal, mais ou menos. Mas quando chegamos ao ano
de 1980, e eu olho apenas para os últimos 30 anos neste momento, nós tínhamos 100 doutoramentos por ano em Portugal, em 1980, em todas as áreas. Portanto, desde as literaturas até à medicina, todas as áreas. Tínhamos cerca de 100 doutoramentos por ano em Portugal. 30 anos depois, nós temos cerca de 1.600, depende dos anos, à volta disso, 1.600, 1.700 doutoramentos por ano. Em 2010 tivemos exatamente 1.666 doutoramentos. Para aqueles que gostam dos indicadores internacionais de produção científica, o único indicador que se consegue cobrir estes 30 anos com uma única série é o chamado indicador da Web of Science, que em 1981 registava 300 entradas para Portugal. 1981. No ano, 30 anos depois, registava cerca de 10 mil, um bocadinho mais de 10 mil entradas. Em 30 anos, o número de investigadores em Portugal multiplica por 17 em 30 anos. A produção científica multiplica por 32, ou seja, a produtividade científica aumenta basicamente para o dobro. E a intensidade da despesa, isto é, a parte do produto em Portugal que se investe em investigação, multiplica por 5. E isto é a história dos nossos últimos 30 anos. É a história, digamos, do Portugal depois do 25 de Abril. Esta história tem outras histórias, e tem uma história tem sempre muitas histórias dentro, não é? É em grande parte também esta história, pode ser contada assim com um ar neutro, mas também pode ser contada como uma história das mulheres. É a chegada das mulheres ao mercado de trabalho em grande escala e à educação. Sem a mudança radical que houve na afirmação das mulheres no mercado de trabalho e na educação, sem que as mães tivessem querido que as filhas estudassem e se tornassem independentes, depois do 25 de Abril, esta história não teria sido possível de todo. E é por isso, porque o desenvolvimento científico se faz depois de uma revolução social e nestes últimos 30 anos, que temos o índice mais alto de igualdade entre homens e mulheres na ciência em Portugal. E não é bem 50%, é 40 e poucos por cento. Em Portugal há cerca de 44% de mulheres entre todos os investigadores, sendo que na população em geral há 51% ou 52%, à volta disso. Mas por estranho que pareça, o país maior da Europa, que é a Alemanha, tinha até há poucos anos, esse número era 16%. E é hoje cerca de 18% ou 19%. Mais ou menos como no Japão. Ou seja, são países em que a expressão cultural da relação da sociedade com as famílias da classe média, ou seja, que têm educação, é que as mulheres não devem trabalhar a tempo inteiro. Seja em ciência, seja noutra coisa qualquer. Podem trabalhar a tempo parcial, mas não a tempo inteiro. Como não há carreiras científicas a tempo parcial, isto significa uma oposição. Eu gostava de vos chamar agora a atenção para o seguinte. Isto é evolução. Deixem-me olhar-vos para a última década, porque vocês querem perceber um bocadinho o que é o futuro. Deixem-me olhar para a última década. E não só para a última década na Europa. Para a última década em geral no mundo, o que é que aconteceu? É uma década muito interessante do ponto de vista da ciência, no caso europeu. Em
o senhor embaixador que está aqui e velho amigo, que já nos conhecemos há muitos anos, fizemos muita coisa juntos quando ele estava em Bruxelas, exatamente, programas quadro, etc. No ano 2000, em março de 2000, Portugal tinha a presença da União Europeia. E por várias circunstâncias, que não vêm aqui para o caso, acontece este fenómeno que acharão surpreendente. Pela primeira vez, os chefes de Estado e de Governo costumam reunir-se numa reunião que se costuma chamar o Conselho Europeu, produziram uma declaração onde se fala de ciência. Bem, isto não teria nada de surpreendente se não se chegasse à conclusão que desde a existência das comunidades económicas europeias, da União Europeia, isso foi a primeira vez que aconteceu. A primeira vez que aconteceu. Portanto, pela primeira vez, no ano 2000, a Europa, do ponto de vista político, diz, bem, isto é muito importante para o futuro, a economia do conhecimento é o fundamental para que o modelo social europeu, a coesão da Europa, a existência de empregos, etc., estou a referir-me de maneira muito rápida ao conteúdo da declaração, possa continuar e possa desenvolver-se. E, portanto, a Europa tem que ter uma ambição, que é ser uma das economias, ou a economia mais desenvolvida no mundo, de conhecimento, baseada em conhecimento. E para isso é preciso que haja, dizia-se nessa declaração, que haja ciência e que haja tecnologias de informação. Um dia podemos fazer uma tertúlia só sobre os meses que antecederam essas linhas que ficam aí escritas e o próprio texto e as próprias palavras que ali estão. Porque no essencial tudo isto se baseava numa oposição entre três grandes potências, entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, que não tinham qualquer espécie de acordo sobre nenhum ponto da agenda, designadamente da agenda económica e da agenda social. Acontece que esta mudança tem um impacto muito significativo. Teve em particular o impacto significativo a que podemos ver, de alterar as regras do jogo científico na Europa nos 10 anos seguintes. Não sabíamos que isso ia acontecer, mas hoje sabemos. E o que aconteceu foi, mais uma vez, contraditório. Não foi tão simples como podia-se imaginar. Podia-se imaginar que depois disso a esmagadora maioria dos países europeus iam investir mais em ciência, ia haver mais investigadores, ia haver políticas económicas que privilegiassem mais o investimento em atividades industriais, por comparação com outros tipos de atividades, mas não foi isso que aconteceu nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos aconteceu, e vou ser breve, o seguinte. No ano 2000, os orçamentos públicos nos Estados Unidos para a ciência e os orçamentos públicos na Europa para a ciência eram aproximadamente iguais. Ou seja, a quantidade de dinheiro que todos os governos, mais a Comissão Europeia, gastavam em ciência na Europa, estou a falar apenas de investimento público na Europa, era mais ou menos o mesmo, corrigindo das paridades, poder de compra, aquelas coisas todas que os economistas fazem, não era muito diferente daquilo que os Estados Unidos gastavam. E agora temos os números. Ao longo dos 10 anos, aliás até agora, até há um ano atrás. E o que é que verificamos? O que verificamos é que o crescimento na Europa foi quase nulo. Não houve decréscimo, é verdade, mas houve um pequeno crescimento muito modesto ao longo dos 10 anos, mas houve um crescimento muito acentuado nos Estados Unidos. Foi como se a Cimeira de Lisboa tivesse tido lugar em Washington. E como se a decisão tivesse sido tomada pelos Estados Unidos. Mas pode-se dizer, a Europa enfrentou problemas económicos importantes,
E, portanto, o facto de ter conseguido, durante este período, manter e até subir ligeiramente no seu investimento público em ciência, aquilo que está a gastar os seus orçamentos em ciência, foi muito importante, é verdade. Mas para percebermos em que mundo vivemos, é importante perceber que esta década foi também uma década de enorme conflitualidade interna dentro da Europa. Porque senão temos muita dificuldade em entender o que pode ser o futuro. E, em particular, conflitualidade no campo da ciência. Quando, no ano 2000, os países afirmavam que, de facto, era muito importante haver ciência e que, sem isso, não ia haver uma economia para o futuro, nem eles sabiam quão verdade isso era. E, durante os últimos 10 anos, o que tivemos foi uma enorme competição por pessoas qualificadas, que começou numa área, que foi na área das tecnologias de informação, apenas, e que depois se espalhou a todos os domínios do conhecimento científico e técnico, ao longo destes últimos 10 anos, e que teve consequências surpreendentes. Existem números hoje que mostram o seguinte: no ano 2000, os orçamentos públicos para a ciência da França e da Alemanha, que são as duas grandes potências europeias, da França e da Alemanha eram praticamente iguais. Tinham uma diferença de 10 a 15%. No final da década, a França sobe ligeiramente, depois de várias oscilações, portanto, há um crescimento francês, mas a Alemanha é o grande beneficiário da última década. E o seu investimento público, ou seja, a parte dos impostos que gasta em investigação, ainda agora está a crescer a quase 5% ao ano, neste momento, faz com que a diferença relativamente à França seja neste momento superior a 30% a 40%. Portanto, as vantagens comparativas que foram ganhas pelos países uns relativamente aos outros durante esta última década são a grande mudança na Europa que não se via desde a Segunda Guerra Mundial e que se vê claramente no campo da ciência. Isto traduz-se em quê? Traduz-se em pessoas e traduz-se em captação de investimento privado. Estes investimentos públicos traduzem-se em infraestruturas criadas e formação de pessoas, que se traduzem por captação de investimento privado. Muito maior no caso da Alemanha do que no caso da França. O caso da Inglaterra é um caso muito interessante, porque a Inglaterra, que tem uma enorme infraestrutura criada desde há muitos séculos, como sabem, no campo da ciência, aguenta a década praticamente sem crescer. Cresce ligeiramente, depois fica estacionário e depois decresce nestes últimos anos. E termina a década mais ou menos como começou. Países como a Itália afundam-se, sobretudo a partir do princípio da crise de 2008, e nós verificamos isto, e começámos a verificar isto a partir de 2007, 2008, quando excelentes cientistas italianos começaram a bater à porta para obter emprego em Portugal, coisa nunca vista. A Espanha é talvez o país que mais esforço faz durante esta década de crescimento para passar ao clube dos grandes, o que faz até à crise, até 2007, 2008, sendo que os seus orçamentos se afundam com uma enorme velocidade a partir dessa altura, e a uma escala muitíssimo mais reduzida. Portugal cresce quase continuamente ao longo da década e só começa a decair há 2 anos atrás, basicamente, do ponto de vista orçamental, ou do ponto de vista, há 3 anos atrás, talvez, do ponto de vista dos gastos. Mesmo assim, com uma diferença enorme entre o princípio e o fim da década, não é? Agora. Esta questão é uma questão que parece uma questão puramente técnica, mas sem ela não se consegue perceber nem o que é o desenvolvimento da ciência agora, nem o desenvolvimento da ciência nos próximos anos. O desenvolvimento da ciência está estritamente dependente, muito mais do que aconteceu no passado,
hoje está estritamente dependente das políticas públicas. Não tenham dúvidas sobre isso. Não é nenhum fruto do acaso. Não é nenhum fruto de dizer, bem, aqui é porque apareceu aquela empresa, ali apareceu não sei o quê. É estritamente dependente das políticas públicas. E é assumido neste momento pelas grandes potências, e posso falar do Japão, posso falar da China, posso falar da Índia, posso falar dos Estados Unidos, posso falar do Canadá, posso falar de Israel, é assumido à escala do poder político como um elemento de estratégia nacional. Na competição, não apenas económica, mas na competição militar, na competição pelo poder, à escala internacional. Esta é uma diferença enorme. Israel, por exemplo, gasta neste momento 4,5% do seu produto interno bruto em investigação e desenvolvimento. É o país no mundo que mais gasta em investigação e desenvolvimento, acima dos mais ricos dos países nórdicos. Se nós olharmos para para esta situação, verificamos que a competição por pessoas, que foi muito presente, mas não foi selvagem durante estes últimos 10 anos, é neste momento provavelmente o elemento que vai ser mais selvagem e mais claro nos próximos 10 anos. Existem estratégias nacionais que estão a ser visíveis, por exemplo, na alteração das leis de imigração em muitos países, que ao mesmo tempo que tornam muito restritivas ou mais restritivas, em parte por razões populistas e em parte por razões estritamente económicas, a entrada de estrangeiros nos territórios nacionais, estão a ser particularmente agressivas na captação de engenheiros, técnicos e pessoal altamente qualificado, que seja no domínio da ciência ou que seja noutros domínios, do futebol ou de outras áreas. Ou seja, pessoas altamente qualificadas nos seus domínios. O campo científico é aqui um campo crítico. Qual é a situação portuguesa quando comparada com a dos outros países nesta matéria? Portugal é um pequeno país, estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes, portanto com um tamanho muito parecido com a Suécia, um bocadinho superior ao da Suíça, quase o dobro do tamanho da Dinamarca, um bocadinho maior que a Noruega. Nós temos, neste momento, um gasto em investigação e desenvolvimento, público e privado, que é de cerca de 1,5% do produto interno bruto português. Há 30 anos atrás é 0,3%. Portanto, passámos a existir. Mas passámos a existir a um nível que ainda é relativamente modesto, comparado com os cerca de 2% da União Europeia. À volta disso. Mas pronto, passámos a existir. Do ponto de vista das pessoas, do número de investigadores, contudo, temos bastante mais pessoas do que a média europeia. O que, aliás, acontece, por exemplo, na Noruega. A Noruega tem aproximadamente um perfil muito semelhante ao nosso, neste momento. É talvez o país na Europa, do ponto de vista estatístico, com um perfil mais semelhante ao nosso. Gasta mais ou menos o mesmo em percentagem do PIB em investigações e desenvolvimento e tem mais ou menos o mesmo número de pessoas em percentagem da população ativa que nós, ou seja, muito superior à média. Se repararem, esse é o perfil típico dos países que se querem desenvolver, têm de ter muito mais gente do que as médias, porque senão não têm equipes que sejam capazes de resolver os problemas. Um país muito pequeno tem de ter muito mais do que a média, não é? Quer dizer, um país grande tem grandes zonas onde não há ninguém, não é? Mas um país muito pequeno, para conseguir ter pessoas para resolver os problemas,
Se é preciso 50 pessoas para resolver um problema, pouco importa se o país é grande ou pequeno, são precisas 50 pessoas para resolver o problema. Pronto, é assim. Ora, aquelas 50 pessoas representam mais num pequeno país do que num grande país. É assim. E, portanto, os pequenos países têm sempre uma percentagem, se querem desenvolver, têm de ter sempre uma percentagem de pessoas, de investigadores na população ativa muitíssimo superior às médias dos espaços económicos onde estão inseridos, que é o que acontece com Portugal. Simplesmente isso dá-lhes uma grande vulnerabilidade. É o preço de se quererem desenvolver, de quererem chegar ao clube dos outros. Qual é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é que se não continuam sistematicamente a crescer em matéria de investimento em ciência e tecnologia, público e privado, bem, as pessoas são móveis. E a competição pelas pessoas é o elemento central hoje em dia do meio internacional. Portanto, por um lado estão condenadas a ter muito mais pessoas do que os outros face à sua população ativa, porque senão não conseguem sequer existir. Por outro lado, partiram de muito baixo. Tinham poucas infraestruturas, pouco a pouco tinham uma indústria que não precisava de investigação para nada, que só recentemente é que começa a ter, estão a ser afetados por processos de fortíssima desindustrialização. Têm isto tudo. E, portanto, ficam muito vulneráveis. Isto é, países nestas condições ou se continuam a desenvolver de uma forma rápida durante os próximos anos, ou perdem muito depressa tudo aquilo que adquiriram. E nós já vimos isto muitas vezes. Eu já olhei para este processo, já vi este processo em muitos pontos do globo. A evolução rápida de Portugal nos últimos 30 anos, do ponto de vista de ciência, só tem paralelo nos últimos 30 anos com a da Coreia do Sul, que tem uma escala muitíssimo maior e uma infraestrutura industrial muitíssimo superior à portuguesa. Portugal parece com a Noruega nestes indicadores, mas contudo a Noruega assegura uma coesão social hoje no seu território na população muitíssimo superior à portuguesa. Para não falarmos do petróleo que tem, e que tem tanto que nem sequer usa para se proteger relativamente ao futuro. A situação, portanto, para os próximos anos parece depender, no essencial, da possibilidade do capital acumulado em termos de pessoas e das pessoas que estão a fazer ciência em Portugal conseguirem, durante os próximos anos, manter o ritmo de crescimento que asseguraram e conseguirem fazer o que fizeram nos últimos 30 anos, que é influenciar as políticas públicas para que a ciência se mantenha uma prioridade de crescimento. O segredo destes últimos 30 anos foi que, a partir de um número muito pequeno de cientistas, e estão alguns aqui nesta sala, a partir de um número inicial muito pequeno de cientistas, foi possível influenciar as políticas públicas para que as políticas públicas fossem políticas pró-ciência durante várias décadas continuadamente. Estamos num mundo em que, neste momento, as políticas públicas relativamente à ciência são um elemento estratégico central da competição entre as nações. Mas as políticas públicas não nascem armadas da cabeça dos governantes. As políticas públicas dependem, em grande medida, da forma como a população, como a sociedade, as encara. Pode não ser assim num ano, pode não ser assim no ano seguinte, mas durante várias décadas é assim. Os governos, os parlamentos, as pessoas que decidem, seguem, em última análise, ao fim de algum tempo, aquilo que for o sentimento geral da sociedade. Nos últimos 30 anos, a sociedade portuguesa, todos os inquéritos e estudos de opinião mostram, a sociedade portuguesa deu aos cientistas uma confiança enorme, acima daquela que dá em praticamente todos os países. E isso é tanto mais surpreendente que Portugal parte para esta caminhada, nessa altura, com níveis de instrução pública muitíssimo baixas. Portanto, o que temos hoje é um desafio pela frente
que não deveria ser muito difícil de ganhar, para ser franco. O que era improvável era ganhar o desafio de há 30 anos atrás. Não deveria ser muito difícil para ganhar, que é ter uma comunidade científica respeitada, bastante jovem, bastante internacionalizada, bastante produtiva, que beneficiou da confiança de uma sociedade que não sabia bem o que os cientistas estavam a fazer, mas achava que não havia progresso sem eles. E trata-se simplesmente, num período de teste, de desemprego, de dificuldades económicas, de fazer com que a população portuguesa continue a acreditar nisso e dê essa mensagem a quem decide. Isso implica que a comunidade científica, que hoje é muito maior do que era há uns anos atrás, tenha, na minha opinião, e com isto termino, tenha um sentido de responsabilidade social muito maior do que no passado. Ou seja, que se vire muito mais para fora, não é apenas que explique o que anda a fazer, é que tenha a percepção daquilo que são as dificuldades que os outros atravessam e que tente perceber como é que pode ajudar. Como é que pode ajudar na escola, como é que pode ajudar na compreensão do mundo e da sociedade em questão. Isto provavelmente vai mudar muito a percepção dos jovens, não faz parte da vossa formação tradicional. A formação que as universidades dão a uma pessoa que faz um doutoramento em bioquímica, ou um doutoramento em engenharia eletrotécnica, ou um doutoramento em medicina, ou um doutoramento mesmo em sociologia, em geral, são formações, como devem de ser, são formações relativamente técnicas, especializadas, com poucas componentes de natureza cívica, para compreender o mundo em questão e com pouca parte de intervenção social. Isto começa a acontecer em algumas universidades do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, mas praticamente não acontece em nenhuma universidade europeia. Ora, no caso português, é preciso que isto aconteça e que aconteça muito depressa, porque o reforço da relação entre esta comunidade científica, a nossa comunidade científica, com a população, o reforço dessa aliança é absolutamente crítico para que continue a haver. Esta é a minha leitura da situação neste momento. Eu acho que depois posso detalhar muito isto no futuro. Há perguntas que me foram feitas, como por exemplo, o Nicolau Santos mandou-me uma pergunta para logo à tarde, a dizer como é que se transfere, como é que você... Explique lá porque é que esta evolução científica, como é que isto resulta na parte económica, o que é que aconteceu à economia. E hoje começa a haver números relativamente a isso. Não apenas do ponto de vista da balança de pagamentos tecnológico, não sei se têm a ideia que a balança de pagamentos tecnológico era praticamente 1:10 no princípio nós importávamos quase 10 vezes mais do que aquilo que exportávamos do ponto de vista tecnológico, e agora está praticamente equilibrada, com altos e baixos, em Portugal, mas também é verdade do ponto de vista das exportações. Quando olhamos para as empresas, para o investimento em ID nas empresas e para as exportações portuguesas, esse trabalho está praticamente no princípio, e porque muitos dos nossos colegas na economia têm pouco trabalhado sobre este domínio, mas há trabalhos bastante recentes sobre o conteúdo em emprego e das exportações portuguesas, que mostram praticamente que grande parte do que hoje se faz não se faria sem os níveis de qualificação e sem os níveis de investigação que existem hoje em Portugal. E isso era muito evidente em algumas empresas, naquelas que são empresas que vivem da investigação. Não era evidente nos outros setores e hoje começa a ser mais evidente nos outros setores. Pronto, vou parar aqui. Esta senhora que está aqui muito triste porque tem ali um relógio em cima. Eu não sou muito triste, nós estamos um bocadinho atrasados. Não, mas um bocadinho atrasados não é mau. Muito atrasados seria muito pior. Pronto, muito obrigado a todos.